Estamos ao vivo e bem vivo, então, tá? Vamos fazer a nossa pequena chamada antes de adentrarmos no assunto de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre a visão preterista, tá? Então, vou aqui pela minha telinha. Igor, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Sim, senhor, carequinha. Tá, muito bom. Lauriane, autoriza a exposição da tua imagem e da tua voz? Tá, ok. Irmã Valéria, a senhora autoriza? Sim. Ok. Eu acho que a outra pessoa não está presente. Esquece aí. Isaías, não sei se tu vai poder participar ou não, mas se sim. The middle e the power, com certeza. Ok. Acho que a outra pessoa não está presente no recinto. Igor, tu é o orador oficial do grupo. Tu consegue orar para nós aí? Claro, a oração é a chave da vitória. Menos neopentecostalismo. Vamos lá. Vamos levantar clamor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, amado Deus, querido Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, podermos, Senhor, nos reunir aqui para poder falar da Tua palavra, Senhor. Pois sabemos que o Senhor deixou essa palavra sagrada para nos guiar até o caminho da salvação. Para, Senhor, nos mostrar o que vai acontecer com o mundo. E nós temos certeza, Pai, que todas essas palavras não tira nenhum tio, nenhum ponto final. Nós acreditamos que tudo vai se cumprir. Então, Senhor, nos instrua na verdade. Que o Teu servo possa ser usado, possa ser boca, Senhor, do Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, por estarmos aqui reunidos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bueno, então, gurizada, a página é a página de número 196. Hoje a gente vai entrar na parte 31 do livro, tá? Temos aí pouco menos de 50 páginas para terminarmos o livro. Ok, Claudião, ok, Claudião. Estamos aí com quase acabando já o livro, já estamos com saudade. Parte 31, então, parte 196. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva preterista. Então vocês vão aprender o que os nossos rivais na hermenêutica e escatologia dizem acerca do texto que nós vamos ler, que é Mateus 24, 34, aquilo que eu brinco que é o mantra, é o único texto que todo preterista solta. Isso daqui eles se apegam como se fosse a vida deles. Abre aspas para o texto. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24, 34. Abre aspas para Dr. Thomas Ice. O preterismo propõe que a maior parte, se não todo o livro do Apocalipse e do discurso profético do Monte das Oliveiras, Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13 e Lucas 21, se cumpriu na ocasião da destruição de Jerusalém, imposta pelas legiões romanas no ano 70 d.C. Se tal concepção fosse aceita como certa, quase todas as profecias bíblicas não poderiam predizer o futuro e teriam que ser interpretadas como fatos históricos que se cumpriram no passado. O enganoso esquema preterista nasce de uma interpretação equivocada de Mateus 24, 34, veja também Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32, pela qual seus proponentes apresentam uma perspectiva pervertida da escatologia, que ao invés de contemplar o futuro, olha fixamente para o passado. Então vamos para a perspectiva preterista. O intérprete preterista Gary Demer afirma, abre aspas, a geração que estava viva quando Jesus discursou a seus discípulos não passaria até que se cumprisse todos os acontecimentos descritos antes do versículo 34, fecha aspas. Ao contrário de seu colega preterista Kenneth Gentry Jr., Demar acredita que essa passagem bíblica exige que tudo quanto foi dito em Mateus 24, 25 tenha se cumprido de alguma maneira no ano 70 d.C., quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram tanto a cidade quanto ao
templo. Demer declara, abre aspas para ele aí, todas as vezes que a expressão esta geração é usada no Novo Testamento, significa, sem exceção, a geração a qual Jesus proferia suas palavras. Fecha aspas. A afirmação de Demer simplesmente não é verdadeira. Em Hebreus 3:10, a expressão esta geração se refere àquela geração de israelitas que vagueou pelo deserto durante 40 anos na época do Êxodo. Aqui é a primeira refutação. Gente, esse é o problema, vamos abrir para uma digressão. Esse é o problema, gente, da teologia sobre termos. Esta geração só significa que é aquela geração ouvinte ali que está ouvindo o discurso. Gente, não se faz exegese, não se interpreta a Bíblia dessa forma. A gente tem que entender que as palavras são submissas aos contextos e os contextos definem o que significa aquelas expressões usadas. Não se pode interpretar a Bíblia isolando a passagem, indo para o léxico ou para um dicionário e para saber o significado da palavra. Não é assim, nunca foi assim que se fez exegese, e é um problema, é um vício, principalmente no meio dos debates, quando o debate está acalorado, e aí eles correm para a raiz etimológica da palavra, como se a palavra não tivesse dentro de um contexto, na tentativa de resguardar algum resquício de defesa da tese furada deles, aqui falando especialmente dos preteristas, tá, gente? Outro que recentemente se revelou preterista, Hank Hanegraaff, assume uma postura semelhante no novo romance que escreveu, onde seu personagem Caleb diz, abre aspas, quero lembrar que todos nós estamos de acordo em que as profecias proferidas por Jesus no Monte das Oliveiras só têm um sentido, e se, em vez de apenas alguns, todos os acontecimentos preditos já tiverem se cumprido, fecha aspas. Nesse romance, a narrativa subsequente apoia um cumprimento do discurso profético de Cristo no primeiro século depois de Cristo, de maneira comumente adotada pelos intérpretes preteristas. Numa entrevista recente, Hanegraaff declarou que, abre aspas, quando Jesus mencionou esta geração, ele não quis dizer aquela geração, em uma referência à típica tribulação que aconteceu no primeiro século, fecha aspas. Pergunta agora, como encontrar a perspectiva correta olhando para esse texto de Mateus 24:34? Mas como é que podemos saber que quase todas as outras ocorrências neotestamentárias da expressão esta geração se referem aos contemporâneos de Jesus Cristo? É possível ter essa informação por meio de uma investigação cuidadosa sobre a maneira pela qual cada ocorrência é usada em seu contexto. Por exemplo, o texto de Marcos 8:12 diz o seguinte, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, porque pede esta geração um sinal. Em verdade eu vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. Fecha aspas aí do texto bíblico. Porque chegamos à conclusão que nessa passagem, esta geração se refere aos contemporâneos de Cristo. Porque no texto em questão, Jesus faz alusão àqueles que buscavam um sinal de sua parte, a saber, seus próprios contemporâneos. Portanto, a passagem se refere aos contemporâneos de Jesus Cristo por causa do contexto imediato como fator determinante. É aquilo que eu estava falando para vocês antes, pessoal. Não basta estar escrito só esta geração. Porque esta geração, em um contexto profético, ela pode apontar para uma geração futura. É diferente o uso daquilo ali que Jesus está falando, porque era um pessoal que estava pedindo um sinal, eles vieram interpelar Jesus pedindo um sinal, e Jesus, a esta geração não vai ser dado nenhum sinal, ele vai falar, a não ser o sinal do profeta Jonas, né? Nos sinóticos ali a gente vai ter essa informação. Mas enfim, eles estão perguntando e Jesus está respondendo para aquele público ali. O que está sendo narrado, por exemplo, em Mateus 24, é esta geração que virem todas estas coisas. Que coisas? O período tribulacional, o sinal da vinda do Filho do Homem, os abalos sísmicos nos céus. Esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. A geração, que geração? Que vê o período tribulacional, os sinais no céu
e a vinda do Filho do Homem com poder e grande glória, ok? Ao interpretar a Bíblia, não se pode simplesmente dizer como Demer e tantos outros preteristas afirmam que algo significa X, Y ou Z noutras passagens. Tem que significar obrigatoriamente a mesma coisa em determinado texto. Definitivamente, não. É necessário analisar a ocorrência daquele termo dentro do texto bíblico em questão, até chegar ao seu significado, através de uma análise do modo pelo qual foi usado naquele contexto específico, gente. O contexto é o fator mais importante na determinação do correto significado do termo em questão. É o meio pelo qual se pode compreender que a maioria das ocorrências da expressão esta geração diz respeito aos contemporâneos de Cristo. Em Mateus 23:36 está escrito: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. A quem a expressão esta geração se refere? Pelo embasamento contextual, fica evidente que a expressão esta geração faz referência aos contemporâneos de Cristo. A locução esta geração é redigida gramaticalmente pela frase todas estas coisas. A expressão todas estas coisas faz alusão aos juízos que Jesus pronuncia nos capítulos 22 e 23 de Mateus. Por isso, deve-se admitir que em cada ocorrência da expressão esta geração, o significado é definido a partir do que a expressão modifica no seu contexto imediato. A amplitude semântica de todas as ocorrências da expressão esta geração é definida da mesma maneira. Então note, gente, em Mateus 23, esta geração é as coisas, é aquele juízo que Jesus está predizendo ali para aquele povo ali. Aí no caso, destruição do templo e tudo mais, os flagelos. E em Mateus 24, esta geração que está vendo essas coisas é a geração que passará pelo período da grande tribulação. Então note, são duas construções muito parecidas. O preterista vai olhar para Mateus 23 e vai dizer, não, significa ipsis literis para aquela geração. Aí em Mateus 24, ele altera o significado. Ele altera o significado para dizer que tudo aconteceu no ano 70, só que no ano 70, a gente não tem menção do período tribulacional, a gente não tem menção da volta de Jesus, a gente não tem menção dos abalos sísmicos nos céus. Então, como é que isso se aplica no ano 70 para esse povo, senão fazendo uma leitura alegorizante ou alegorizada do texto? É assim que os preteristas, infelizmente, fazem, porque não levam a sério o texto bíblico na sua inteireza. Eles gostam de fazer malabares com o texto bíblico para encaixar a escatologia pronta deles ali. O mesmo ocorre, gente, em Hebreus 3:10, que diz: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Como se vê, a locução esta geração é redigida gramaticalmente pela referência contextual daqueles que vaguearam por 40 anos no deserto durante o Êxodo. Ou seja, aqui, o que o Dr. Tomás Ais está fazendo aqui, gente, é um trabalho mostrando que esta geração, essas duas palavrinhas, elas estão submissas e terão seu significado de que geração é esta que está sendo apontada pelo contexto. Ele está mostrando que em Hebreus 3:10 esta geração era aquela geração do passado, e está mostrando que em Mateus 24:34 esta geração é aquela geração futura que vão ver todos aqueles sinais, o período tribulacional e a volta do Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória, e todo olho verá, conforme é o relato do texto bíblico, ok? Agora ele vai mostrar a perspectiva correta. Então, por que a expressão esta geração, encontrada em Mateus 24:34, e aí veja também Marcos 13:30 e Lucas 21:32, não se refere aos contemporâneos de Cristo? Por que Mateus 24:34 não se refere aos contemporâneos de Cristo, mostrando o erro exegético dos preteristas? Porque o elemento que rege gramaticalmente a referida expressão é todas as coisas. Então note, o problema não é estar escrito esta geração. O problema é esta geração que vê todas essas coisas. Vocês estão entendendo? O preterista, ele foca 100% a atenção dele
nesta geração, esta geração. Mas não é o que define. O que define é todas as coisas. Vocês estão vendo que o preterista ele erra a leitura, talvez propositalmente, talvez por desatenção, ou por ter um ídolo que é o sistema pronto ali. Geralmente é por ter o ídolo que é o sistema pronto, tá? Uma vez que Cristo profere um longo discurso profético sobre os acontecimentos futuros, é preciso primeiramente descobrir a natureza de todas estas coisas profetizadas dos versículos 4 até o 31, gente, para que então concluir que a geração que Jesus se referia, se todas essas coisas preditas não se cumpriram no primeiro século depois de Cristo, a conclusão óbvia é de que Cristo referia a geração ainda futura. Cristo estava dizendo que a geração que visse todas essas coisas ocorrerem, não terminaria até que todos os acontecimentos da tribulação vindoura se cumprisse. Para ser franco, o texto requer uma interpretação literal, não uma interpretação de que tudo se cumpriu no primeiro século. Em última análise, Cristo não fazia alusão aos seus contemporâneos, mas sim à geração que testemunharia os sinais preditos em Mateus, capítulo 24. O Dr. Darrell Bock concorda com essa perspectiva ao declarar, abre aspas para Darrell Bock, Jesus estava dizendo que a geração que visse o começo do fim também veria a consumação do fim. Por isso ele usa o termo geração. A geração que começar a ver o período tribulacional é a geração que vai ver todas essas coisas e não vai passar essa geração sem que o período tribulacional acontecesse. Ele acontece em 7 anos. Estão entendendo? É como se abrisse um livrinho, né? Como ficou claro o texto. É só não alegorizar e virar retardado como os coitados dos preteristas. Então vamos lá. Quando os sinais aparecerem, eles se darão rapidamente. Não demorarão por muitas gerações. Tudo se cumprirá no período de uma geração. O ensinamento repercutido em Apocalipse comprova que, quando chegar o fim, a consumação se dará de forma rápida. Apocalipse, né, no caso ali, gente, vai ter muitas citações, né, em breve venho, logo em seguida, sempre vai ter esse modo de avanço rápido na narrativa, tá? Contudo, no contexto do discurso profético, a ressalva vem depois dos comentários que Jesus faz à proximidade do fim em relação a determinados sinais. Dessa forma, é o assunto dos sinais que domina o sentido da passagem, o que torna a perspectiva plausível. Se essa for a correta interpretação, conclui-se que a afirmação de Jesus, que quando os sinais do começo do fim se manifestarem, o próprio fim ocorrerá relativamente rápido, a saber, dentro de uma geração. Fecha aspas aí para Darrell Bock, e é por isso, gente, que tu vai ler tanto no Apocalipse Jesus dizendo, breve venho sem demora. Por quê? Porque é rápido o que vai acontecer. Vai acontecer dentro de um prazo de 7 anos, então é rapidíssimo. Os intérpretes preteristas inverteram o processo interpretativo ao estabelecerem a premissa básica de que a expressão esta geração só pode se referir aos contemporâneos de Jesus, o que levaria à conclusão equivocada de que todas as coisas mencionadas por Cristo tinham que se cumprir no primeiro século. Quando alguém chama atenção para o fato de que vários acontecimentos descritos em Mateus 24 ainda não se cumpriram, os intérpretes preteristas simplesmente repetem seu mantra da expressão esta geração. Sim, foi daí do livro do Dr. Tomás Arce que eu tirei a expressão mantra preterista de Mateus 24, 34. Se vocês não sabiam, agora estão sabendo, que já é mais ou menos a 3ª ou 4ª vez que eu estou lendo somente esse livro, tá? Somente no sentido de ter lido ele bastante. Tá? Para dizer que tudo tinha de se cumprir no primeiro século. Na realidade, quando se faz uma comparação entre o uso da expressão esta geração no início do discurso profético em Mateus 23, 36, que é uma referência incontestável ao ocorrido no ano 70, lembre-se, Mateus 23 narra a destruição de Jerusalém, tá? Mateus 24 e 25, período tribulacional, segunda vinda, tá? Preste atenção. E o uso profético dessa mesma expressão no texto de Mateus 24, 34. A diferença de significado parece evidente. Quando Jesus faz um contraste entre o livramento de Israel predito em Mateus 24,
24:34 e o juízo predito em Mateus 23:36. Então, assim, ó, anotem aí colinha para vocês pregar um preterista. Quando vocês se depararem com um preterista, que ele vai sempre usar, porque é o único texto que ele tem para tentar deixar de pé essa visão satânica dele, de que tudo se cumpriu no ano 70, isso aí é de Satanás, gente, tá? Isso aí pode ficar tranquilo. Se tem algum preterista vendo aí no YouTube, ou faleça ou venha debater ao vivo comigo. Tem essas duas opções. Aí é mais fácil tentar vir debater comigo. Porque, né, de qualquer forma vai haver um falecimento. Vai ser um falecimento teológico ou um falecimento da própria pessoa mesmo, que não vai fazer muita diferença no mundo. Vocês peguem os textos de Mateus 23:36 e Mateus 24, comparem e joguem a bomba para ele. Comparem e joguem a bomba para ele. E aí vocês vão ver o que é dar pirueta, negar o texto, se contradizer, e vocês vão poder deitar e rolar neles e vai ser muito engraçado. Então, preste muito bem atenção. Comparem Mateus 23:36, o que aconteceu no ano 70, com Mateus 24. Ele vai dizer, não, Mateus 23, tudo aconteceu no ano 70. Belezinha. E aí, isso aqui de Mateus 24, o que diz? Isso aqui. Como é que tu faz para encaixar no ano 70? Onde é que tu tem essa narrativa? Não tem, né? Caiu a crença do rapaz ali. Ok? Vamos continuar a leitura aqui. Minha convicção é de que nenhum dos acontecimentos mencionados em Mateus 24, do versículo 4 até o 31, se cumpriu no primeiro século. Nenhum comentário inicial do texto de Mateus 24, do versículo 4 ao 31, já assinalei que nenhum desses acontecimentos se deu no passado. Numa aplicação de que nessa passagem o Senhor Jesus prevê um período de tempo ainda futuro. Lembre-se, Mateus 24 não se cumpriu ainda, do 4 até o 31. A perspectiva profética. É muito comum os intérpretes preteristas fazerem menção ao que eles chamam de relevância para a audiência. Com base nisso, os preteristas acreditam que o Novo Testamento foi escrito no primeiro século depois de Cristo. Seu conteúdo deve estar diretamente relacionado com a audiência original. Isso aqui, gente, é curioso. Sabe por quê? Porque são os mesmos preteristas que leem igreja no Antigo Testamento. Em textos que foi escrito e redigido para a nação de Israel. Mas aqui no Novo Testamento, não, tem que ter se cumprido ali para aquele povo ali que está ouvindo. E as profecias do Antigo Testamento? Não, isso aí se cumpre de modo espiritual na igreja. Tá vendo o nível de sem-vergonhice de interpretação deles? Vê se isso aí não é mau caratismo. É mau caratismo, né? Quer dizer, para tentar encaixar o não passar esta geração sem que tudo isso aconteça, aí vale os ouvintes originais. Mas o texto profético do Antigo Testamento, por exemplo, que diz que Deus vai reunir a nação de Israel, como diz Zacarias 12, Zacarias 9, 10, 11, 12, diz, 4 capítulos dizem fartamente isso. Não, isso aí se cumpre na igreja de modo espiritual. Vê se não é uma cara de pau e uma sem vergonhice isso daí. Vê se não é uma desonestidade da mais assim, ó, gritante. É ou não é? Vamos falar sério. Né? É complicado. Na continuação de suas palavras, Gentry diz, ao enfatizar-se a peculiaridade da audiência junto com a expectativa de cumprimento iminente daqueles acontecimentos, não consigo vislumbrar nenhuma maneira de se evitar a interpretação preterista. Isso é Gentry Jr. falando, gente. Esse mesmo raciocínio é frequentemente aplicado ao discurso profético do Monte das Oliveiras. E.B. Eliot faz esta correta observação. Abre aspas para ir para Eliot. Não existe nenhum vestígio de testemunho que corrobore para tal interpretação. Gente, não existe na história ninguém relatou que os acontecidos de Mateus 24, do versículo 4 ao 31, aconteceu no ano 70. Não tem um autor, nem cristão e nem fora do cristianismo, que diz que essas coisas aconteceram, por exemplo, no ano 70. A crença preterista, ela não pode ser comprovada pela veracidade histórica, ao fato de que tudo que a Bíblia profetizou e se cumpriu na primeira vinda do Messias é narrado historicamente. Ou na Escritura, ou de fontes de fora da Escritura. Mas pasmem, os preteristas acham que estão certos.
Eles não têm fonte bíblica, não têm fonte histórica, eles não têm fonte de nada, a não ser as vozes satânicas dos demônios que se apoderam deles para que eles creiam nisso. É só isso. Dito isso, vamos lá. Essa concepção não passa de mero pressuposto, pois, se fosse verdadeira, as escrituras sagradas estariam impossibilitadas de fazer qualquer declaração profética que ultrapassasse os limites, 40 anos, daquela geração que ouviu a predição. Como creio que Jesus fez uso da expressão esta geração em Mateus 24:34 como um recurso de ênfase literária, tal como salientei anteriormente, Jesus fazia um contraste entre livramento de Israel, mencionado em Mateus 24, e o juízo predito em Mateus 23:36, baseando-se nas reações antagônicas de duas diferentes gerações de israelitas. Isso proporciona o alicerce para o contraste que Cristo faz entre as duas gerações. A primeira constitui numa geração descrente, enquanto a última vem a ser uma geração crente. O sentido futuro da expressão esta geração, num contexto de juízo, abre o precedente para a sua interpretação, tanto em contextos jurídicos quanto em contextos escatológicos. Se a devastação sofrida por esta geração, referida em Mateus 23:36, pode ser entendida como de um cumprimento futuro que ocorreu cerca de 40 anos mais tarde, não deveria ser o problema interpretar o juízo da tribulação como um acontecimento ainda futuro que sobrevirá à geração que presenciar a consumação do século. Contudo, a diferença não está em um simples período de tempo, mas a natureza escatológica deste período ou desse período. No que tange à expressão esta geração em Mateus 24:34, de Marcos 13:30 e Lucas 21:32, a expressão tudo isso ou todas estas coisas, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, em termos contextuais, só pode se referir aos acontecimentos da grande tribulação, ao encerramento do tempo dos gentios, a volta de Cristo em glória, bem como reagrupamento e redenção do povo de Israel. Acontecimento esses que, na sua totalidade, e não somente são preditos por Jesus como eventos futuros, em relação ao momento que ele menciona Marcos 13:23, mas também são descritos em linguagem tipicamente escatológica, como, por exemplo, nestas expressões: consumação do século, como desde o princípio até agora não tem havido, nem haverá jamais, os poderes dos céus serão abalados. Em vez de relevância para a audiência, é fundamental conhecer a relevância profética do segundo a qual uma profecia é enunciada. Isso significa que há ocasiões nas quais uma revelação profética é anunciada de acordo com a conjuntura da época em que a profecia se cumprirá. Isso frequentemente acontece no livro do Apocalipse. A exemplo, Apocalipse 21, 9, 10. Então, um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Dito isso, o apóstolo João muitas vezes recebe uma revelação do futuro e fala de uma perspectiva como se aqueles acontecimentos futuros estivessem se cumprindo no momento em que ele observa e faz a descrição do escrito. Acabei de ler o texto, que ele está falando de um contexto futuro, onde ele está vendo a noiva, que no caso ali é a Jerusalém que desce do céu, e ele está falando aquilo com os tempos verbais presente. Pode falar, Jeff. Só autoriza primeiro aí, por favor, a exposição da tua imagem, da tua voz, por favor. Graças a todos, autorizo a minha voz seduzente. Meu Deus. E a minha imagem também. Cara, para você debater com o aliancista, acho que um dos vários pontos, acho que, na verdade, o aliancismo ele é uma casa que tem mais coluna do que parede, sabe? Porque eles criaram tanta coisa que para você derrubar é muita coisa. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é o Pacto das Obras, que se você debater com qualquer aliancista, é muito fácil refutar. Eu, na minha leiguice, debati com um cara que tem uma barba grande aí e ele não soube responder. Eu não sabe nem que dia é hoje. Pois é. E porque eles
E outra coisa também é você refutar a existência, né, da igreja no Velho Testamento, porque esse dia eu estava conversando com, eu não vou lembrar com quem foi, mas eu falei assim, olha, se você for parar pra pensar, Abraão não era judeu, Não, tá ligado? claro que não. Aí ele falou, oxe, como assim? Eu, não, judeu é a partir de Jacó, Isso, exatamente. né? A partir Exatamente. de Jacó. Então, se parar pra pensar, houve salvação Não, mas de... é mais grave ainda. Judeu é o descendente dos 12 filhos de Jacó. Jacó não é judeu. Sim, tem isso também, né? É, Tem isso também, né? Aí eu peguei e falei com ele, se você for a pensar, cara, Abraão, ele não era judeu e ele foi salvo no Velho Testamento. sim. Isso aí quer dizer que, não quer dizer que existia igreja no Velho Testamento, Ó, mas que a salvação sempre foi pela graça, sim. entendeu? Então, tipo assim, aí eu tava argumentando com ele esse ponto, e aí, tipo assim, a mente dele, a reação da pessoa, que eu não lembro quem foi um rapaz chamado Rui. A mente dele foi tipo assim, mano, como assim? Porque o pressuposto de que há igreja no Velho Testamento é que faz com que a pessoa tenha interpretação de que se não tem igreja, então logo o amilenismo faz mais sentido, e o aliancismo faz mais sentido do que o dispensacionalismo e o pré-milenismo, por exemplo, o dispensacionalista, tá ligado? Uhum. Então, acho que esses dois pressupostos, se você quebra eles, por mais que esteja fundamentado em muitas colunas, mas as duas coisas mais importantes é provar que não tem pacto de obra, que é muito fácil, e você mostrar que há a salvação de pessoas que não eram judeu no Velho Testamento, assim, de maneira muito abundante. Uhum. Isso dá total base para você explicar melhor para a pessoa, por exemplo, o porquê não vai ter igreja na grande tribulação e ainda assim vai ter salvo do mesmo jeito, Sim. entende? Sim, sim. Exatamente. Se tu, é que assim, ó, para ti, é por isso que os aliancistas, eles não, principalmente os que tem aí na internet, eles não aceitam debater comigo porque eles sabem que eu vou atacar o modelo deles na raiz do problema. Eu vou atacar o modelo deles mostrando que não existe pacto da redenção, pacto de obras e pacto da graça. Eu já vou começar mostrando aí que os 3 principais pactos do modelo dele são inexistentes. Eu já vou começar ali. Segunda coisa, eu vou mostrar que existe diferenciação, eu vou mostrar biblicamente, entre Israel e igreja. E terceira coisa, se não existe pacto da redenção, graça e obras, e há diferença entre Israel e igreja, o modelo aliancista, ele está totalmente refutado, de A a Z. Porque as bases do aliancismo os pactos, que são inexistentes, e a continuação entre Israel e igreja como o mesmo e único povo. Se tu fizer isso, tu terminou com todo o debate. E é por isso que eles não aceitam mais debater comigo. Porque eles sabem que eu conheço os pontos fracos. E talvez eu agi de forma errada, debatendo muito por WhatsApp aí, fazendo com que eles corressem. Mas seria muito legal se algum deles aí aceitasse debater, por exemplo, eu sempre, cara, vamos debater distinção entre Israel e igreja, que eles acham que é o ponto forte deles. Eu sempre lanço, tá, vamos debater distinção entre Israel e igreja. Nenhum deles aceita. Por quê? Porque eles sabem que o sistema deles vai cair. E eu conheço os pontos fracos todos. Fala, Jeff. Outro ponto interessante é que no estereótipo de quem olha do aliancismo para o dispensacionalismo revisado, é que eles acham que, primeiro, a gente cria uma dispensação para cada coisa, sendo que não faz diferença a quantidade. Um outro ponto também é que eles acham que a gente não acredita em alianças, né? Sim. No caso. Só que, pelo contrário, a gente acredita naquelas que estão expressamente descritas na Bíblia, entende? Não é o ponto que eles pegam e tentam forçar alianças e pactos da maneira que eles fazem para poder fundamentar aquilo que eles acreditam. Porque se a gente parar para pensar, o aligorismo que eles fazem todo é fundamentado nessa questão de alianças, nas alianças que eles forçam que não tem nas escrituras. Sim. Então, o dispensacionalismo revisado, ele apenas olha para a Bíblia e deixa a Bíblia falar. O aliancismo parece mais
aquela sujeira que você joga para debaixo do tapete, tipo, tem um problema aqui, a gente vai inventar aqui, por exemplo, a expressão restipulação. Eu fui pesquisar isso, mano, para achar um dicionário que tem um significado desse negócio, demorou, velho. Sabe? Porque aí eu peguei e falei com o rapaz que eu tava debatendo um dia, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar aqui. Esse método que você fala que Adão entrou no pacto de obras por restipulação, ou seja, ele ouviu a Deus, a partir do momento que ele ouviu a Deus e não questionou, ele já entrou, tá ligado? Tipo, mano, como, cara? Isso não tem como, tá ligado? Não tem como. Aí eu falei, pega, cara, vamos lá. Restipulação. Existe alguma outra visão, além do aliancismo, que possa usar essa mesma regra? O cara falou assim, não pode. Eu falei, é isso mesmo, esse é o problema. Que vocês, ao perceber o problema, vocês criam termo para poder justificar o erro de vocês. Entendeu? E aí esse é um dos problemas também do aliancismo. Não é verdade, o aliancismo, cara, para falar a verdade, não é tão difícil de rebater não, sabe? Só não pode ser gente desonesta, que é o que mais tem. Mas se você debater com um cara que minimamente é honesto e coerente, por mais que ele não concorde com você, na questão de mudar de visão, ele vai concordar que tem pontos ou expressões, né, que foram criadas que só serve para o aliancismo, mas foi criado não porque está na Bíblia, mas para forçar a ideia de que o aliancismo ele é bíblico, é a visão mais bíblica, e não é. Isso, exatamente. Por que tu acha que o rapaz até agora não entregou o artigo que faz 1 ano e meio que eu já escrevi lá? Por quê? Porque ele sabe que o negócio tá ruim para ele. Bom, vamos terminar a leitura aqui. Vamos lá. No texto de Mateus 24:34, Jesus pronuncia seu discurso profético no Monte das Oliveiras, como se estivesse numa conjuntura cronológica futura, narrando uma época que ainda estava por vir. É nesse contexto que ele diz esta geração. Percebe-se que o mesmo ocorre no Salmo 2:7, onde diz que o pai se dirige ao filho dizendo: Tu és meu filho e hoje te gerei. Essa passagem trata da encarnação do verbo realizada do filho realizada pelo pai, a qual, segundo os intérpretes da Bíblia, aconteceu na primeira vinda de Cristo. No entanto, Davi escreveu esse salmo 1000 anos antes de Cristo. A pressuposição de uma relevância para a audiência culminaria num erro crasso de interpretação deste salmo profético. Considerar o salmo pela perspectiva daquele que fala a partir da conjuntura de um futuro distante é a única interpretação que faz sentido dentro do respectivo contexto. É o que também ocorre na menção feita por Jesus a esta geração durante seu discurso profético no Monte das Oliveiras. Ele fala a partir da conjuntura cronológica de um futuro distante. Maranata, ora vem Senhor Jesus, e terminamos por aqui o estudo de hoje. Fica aberto então para os irmãos, nós temos 11 minutos para a nossa resenha. Quem está vendo pelo YouTube, gente, curta, compartilhe, comenta e inscreva-se nos canais, tanto no meu como do Theo Escritura, para que isso gere mais audiência aos canais e o YouTube continue recomendando nossos vídeos. Valeu, gurizada, muito obrigado e vamos ficar agora na resenha aqui no particular. Valeu!